Ele é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Administração Rural, Negociações e Compras e Logística de Transportes. Pós-graduação em Gestão Empresarial. Preside a Seção Ferroviária da Confederação Nacional dos Transportes. O Arena Livre de hoje tem o prazer em receber mais uma vez Rodrigo Vilaça, que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e da Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Vamos falar sobre os desafios da logística brasileira e sobre os investimentos neste modal para os próximos anos. Participam conosco desta arena os deputados Mauro Bragato, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista, o deputado Marco Aurélio, do PT, e também o deputado José Zico Prado, do PT. Um prazer em recebê-los mais uma vez aqui no Arena Livre, deputados. Bem-vindo mais uma vez, Rodrigo Vilaça. Eu queria que, antes de mais nada, você falasse do atual momento ferroviário brasileiro. O governo federal deve investir mais de 90 bilhões até 2020 nesse segmento. E é importante se falar que o que o brasileiro assistiu nos últimos dias na mídia foi um transporte deficiente de grãos, a nossa maior safra, entupindo o nosso maior porto, e as ferrovias, pelo menos aqui no tramo paulista, com deficiência de cargas, ramais parados. Quer dizer, o que está acontecendo? Existe um descompasso entre o crescimento econômico do Brasil e as nossas estradas, as nossas ferrovias, os nossos aeroportos. Parece que está tudo por fazer, Rodrigo. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. O fato é, e a grande explicação está numa palavra chamada planejamento. O governo realmente deixou de operar em grandes sistemas de transporte, deixou automaticamente de construir novos portos, ferrovias, rodovias. Pior, deixou de projetar e não sabe planejar. Então, de fato, nós estamos há 2 décadas lamentando uma falta de visão estratégica da infraestrutura no que concerne ao transporte, que, somado à logística, faz essa complexidade de fatos como esse, que era uma morte anunciada. Sim. Foi para o caso de Santos, agora como foi Paranaguá alguns anos atrás, do grande volume da safra, especialmente do complexo de soja, para atender essa necessidade tão grande, com as dificuldades que todo o sistema da cadeia logística de alimentação sofre devido a esses diversos gargalos no porto, na ferrovia, na rodovia, na má utilização de hidrovias ou do sistema duto viário. A palavra-chave é planejamento, de fato. É o grave problema brasileiro hoje. Não é paradoxal ter um país do tamanho de um continente que venha prescindir das suas ferrovias? Quer dizer, o mundo assiste o crescimento do modal ferroviário e, ao mesmo tempo, o Brasil ainda está aí patinando. Sem dúvida. Por isso, essa visão do governo de ampliar o sistema ferroviário, o metro ferroviário também, até para atender a questão da mobilidade das pessoas no ir e vir, está correto. Está dentro de uma lógica que infelizmente é tardia. Já poderíamos ter isso há muito mais tempo, há pelo menos 10 anos, que nós, profissionais de logística, já pedíamos um plano e, ao mesmo tempo, uma visão do que nós poderíamos vir a investir. Sim. Então, há um conjunto de esforços agora para os diversos modos de transporte para que tenhamos projetos, como se diz, em prateleiras, para que podamos avançar, mas nós temos uma obrigação de executá-las. E aí vamos cair em alguns gargalos, como burocracias de licenciamento ambiental, desapropriação de áreas, espólios de sucessores de antigas estatais, que atrapalham a operação no dia a dia. Então, vamos ter que superar isso, e é muito bom poder participar e que a sociedade leve essas questões não só nos aeroportos brasileiros, nas estradas esburacadas, na falta de ferrovia no interior do país, onde estão essas fronteiras agrícolas, e naturalmente, o grande complexo de tudo isso, que chama-se porto. Porque é ali que está 97% da movimentação de importação e exportação brasileira é feita através de águas, dos portos. Então, temos que ter uma atenção especial para isso nesses anos, especialmente até o fim desta década. Deputado Mauro Bragato, bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, saudá-lo, dizer que é importante esse debate aqui
na Assembleia Legislativa, com os meus colegas aqui, que todos participam desse debate, que hoje entrou na agenda da Assembleia Legislativa com força, a discussão da ferrovia, em função daquilo que você nos colocou agora no início. Então, quer dizer que o seu humor sobre a questão ferroviária é para mais ou para menos, né? Porque, na verdade, que pese o histórico nosso, né? Todos nós temos que convir que avançou o debate, né? E avançaram também investimentos. Como é que... o que acontece aí, né? Falta de planejamento ou contra a pressão também desses grupos do modal rodoviário, por exemplo? Deputado, é interessante essa situação porque nós, hoje, concessionários privados, estamos atuando na malha que existia, na malha que todos nós sabemos, especialmente o Estado de São Paulo, a importância que a ferrovia teve para o crescimento e para o avançar do Estado de São Paulo em todos os segmentos. O outro é esse da expansão, que cabe à União. No mundo inteiro, a participação pública na construção de ferrovias, mais ainda no transporte de passageiros sobre trilhos, é fundamental. Agora, ficou uma situação que estamos executando há 16 anos, a recuperação de uma malha que ficou totalmente degradada, né, esquecida e abandonada nos anos 80, em especial, e que passou a década de 90 num abandono relativo, porque não tinha projeção de planejamento de crescer, não tínhamos uma economia estável. Ela veio a partir de 1º de julho de 95 com a criação do Plano Real e vem dando continuidade, os governos vêm dando continuidade a essa maravilha que é termos uma economia mais adequada para um transporte sobre trilhos e para a cabotagem brasileira, porque nós somos mais lentos do que a competição com o rodoviário, que naturalmente cresceu no nosso país, não só a partir da década de 50, e que trouxe avanços significativos, mas nós erramos ao deixar a ferrovia de lado, ao não considerá-la num país continental onde já deveríamos ter pelo menos 52 mil quilômetros de malha e fazer dela... Você não acredita que o lobby do segmento rodoviário atrapalhou bastante os planos do crescimento da ferrovia? Já foi maior, mas nesse período, na década de 80, 90, sem dúvida nenhuma, fez com que o desânimo tomasse conta dessa indústria brasileira, que é fantástica, que vem sendo recuperada, como nós tínhamos da capacidade de movimentar cargas. Mas era um sistema estatal, e eu vejo hoje com bons olhos que já não vamos discutir com tanta ênfase a questão de conceder à iniciativa privada espaços de prestação de serviço, como e são os aeroportos, as estradas, ferrovias, portos e hidrovias, entre outros segmentos, porque o governo realmente não dá conta. É um volume alto de investimentos, significativo, e que outras prioridades devem ser exercidas para a sociedade brasileira. Então, eu vejo um pouco nessa linha, deputado, que temos que aliar o planejamento para o futuro, para a malha expandida, mas temos que corrigir também com a iniciativa privada, abraçar o governo nesse momento em que precisamos recuperar essa infraestrutura e realizar obras. Agora, de fato, fazê-las, né? Temos muitos planos, muitos programas, mas efetivamente a construção passa por barreiras expressivas e que atrapalham o nosso dia a dia. Deputado José Zico Prado, bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Obrigado, Jorginho. É um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Mauro Bragato, que está aqui comigo já há muito tempo na Assembleia. O Marco não está no primeiro mandato, mas eu sempre estou aqui, e quando você fala dessa questão de foi abandonada, a partir de quando se constatou isso? Porque, Vilaça, tem um problema. Quando foi que foi abandonada a ferrovia? Porque eu já vim para São Paulo de trem. Demorava 12 horas. Santa Fé do Sul? De Santa Fé do Sul até em São Paulo, 12 horas. Mas vinha de trem. O Bragato já veio de Prudente para cá. De trem, 18 de trem, horas. 18 Passando horas. por rancharia. Passando por rancharia. Então, quando foi que se constatou isso? Quando que se constatou que foi um erro? Porque eu estou aqui em 98, quando as ferrovias, o Marco Aurélio já deve ter acompanhado o debate que teve nessa casa,
quando se discutiu a entrega da FEPASA para o governo federal. Que o Estado estava abrindo mão de um patrimônio que era muito rico. Como é que ficava isso com os funcionários? Foi um debate tão grande aqui na Assembleia Legislativa que nós passamos anos debatendo. Ainda tem resquício disso até hoje no funcionalismo, e nós estamos vendo o prejuízo que isso causou para o país, porque uma infraestrutura de ferrovia não se constrói da noite para o dia. Ela tem que ter aquilo que você falou, planejamento. Quando é que se começa o planejamento novo? Quando é que essa visão veio à tona? Porque isso dá para nós um alento de que para onde nós queremos ir e qual é o caminho a ser percorrido. Deputado, alguns fatores fazem essa composição dessa análise ou dessa pergunta que o senhor está me fazendo. Em primeiro lugar, a questão econômica, sem dúvida nenhuma, porque os investimentos eram e são altos para você investir numa infraestrutura de uma ferrovia do século XIX, alguns do século XIX, outros do século XX, com traçados ineficientes, com disfunções na movimentação de equipamentos, com tecnologia já atrasada sob a ótica de movimentação. Lhe dou um exemplo, por exemplo, na realidade, da questão do açúcar, que nós levávamos 48 minutos para carregar um trem com 45, 60 toneladas, e hoje nós fazemos com essa tecnologia adequada a um projeto, uma grande empresa brasileira do estado de São Paulo, que é a Rumo Logística, em menos de 1 minuto, 100 toneladas. Ou seja... 1 minuto, um vagão com 100 toneladas de açúcar? É descarregado, e hoje nós fazemos esse carregamento em trem em movimento, da mesma forma que o descarregamos em Santos, com um trem em movimento, com uma moega no seu piso, proporcionando uma agilidade. Então, tecnologia, falta de visão, falta de planejamento, questão econômica, um patrimônio antigo, porque eu também fiz essas viagens de trem, também participei disso, e hoje não viria de trem para levar 18 horas para cá. Eu viria ou de avião ou com o meu próprio carro. Ônibus eu já até tenho um questionamento diante do avião. É por isso que esse programa novo de trens regionais, mais aqui nas regiões metropolitanas da Grande São Paulo, vão ser importantes para desafogar um trânsito que é muito pesado. Mas eu lhe diria que, com exatidão, quando nós perdemos o GIPOT, lá no caso, o governo federal... Governo militar, GIPOT. Governo militar, mas era uma empresa de planejamento. Sim. Né? Um planejamento de infraestrutura. Eu vejo hoje, porque vivi em Brasília nessa época também, a nossa visão ainda é de executar o que em 1970 nós planejamos. Por exemplo, quantas estradas duplicadas nós temos nacionais? A BR-101 e a 116. E a 101 não está completa. Quantos aeroportos de porte, como nós chegamos a fazer, Galeão, nós fizemos outros? Nenhum. Quantos portos novos, estruturados, nós fizemos? Nenhum. Quantas ferrovias, como a do Aço, nós fizemos? Nenhuma. A Transamazônica foi uma falha dentro desse processo. Mas, de fato, eu quero crer que no final da década de 80 é que se definiu claramente um enterro da ferrovia brasileira. Deputado Marco Aurélio, bem-vindo ao Arena Livre. Obrigado, Jorge. Quero dar as boas-vindas ao Vilaça. Muito obrigado. Também cumprimentar nosso colega Mauro Bragato, de Prado. A minha questão vai um pouco nessa linha também, talvez com outras palavras, né? Até porque esse programa é assistido por tantas pessoas, acho que é importante ficar muito clara a questão histórica. Porque quem está assistindo agora, sobretudo o jovem, ele pode pensar o seguinte: peraí, mas se a ferrovia é um transporte de massa com custo menor, ou mesmo de mercadorias com custo menor, por que aconteceu no Brasil a situação que nós estamos hoje? Então, eu queria aproveitar a sua presença aqui, e reforçando até o que você já falou, mas talvez de maneira para a gente ficar bem claro mesmo. Na minha opinião, sobretudo no governo militar, houve uma opção por um sistema de transporte rodoviário em detrimento do ferroviário, mas não porque se planejou e achou que aquilo ali era o melhor, mas por questões econômicas, por questões de interesses pessoais e particulares mesmo. Sabe? Eu acho que, na minha opinião, houve uma opção, como que se diz, olha, mesmo que o Brasil sangre, o que interessa são alguns interesses particulares que vão ser aqui pleiteados. Isso é um ponto. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque acho que isso justifica um pouco
por que se socateou, né? E hoje a gente sente essa necessidade. Esse é um ponto. Outro ponto é de que eu sempre escutei falar de que, como o Brasil importou algumas tecnologias, né, os interesses internacionais sobre o Brasil fizeram com que algumas obras ferroviárias do país fossem feitas de tal modo que o Brasil nunca fosse interligado. Ou seja, bitolas diferentes, para você ter vários tipos de transporte, onde o Brasil nunca seria interligado. Quer dizer, um interesse mesmo para que o Brasil não se desenvolvesse. E aí nós estamos na situação que hoje. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. São todos complexos, né? Mas a questão da bitola é verdade. Foi no século XIX, no século XX. A Inglaterra? Foram os ingleses, na sua grande maioria. Isso foi lá atrás. O detalhe é que vamos corrigir, mas não é iniciativa privada em remodelar a bitola ou igualar, como foi feito nos Estados Unidos em 1897, eles unificaram o padrão de bitolas. No Brasil, economicamente, isso não se torna viável para a iniciativa privada, cuja concessão é de 30 anos e já está um pouco à frente da sua metade, da sua primeira metade. É difícil, isso é um papel de governo, sem dúvida nenhuma. E nessas 12 novas concessões estabelecidas a serem licitadas ao longo dos próximos 5 anos, já se estipula a bitola larga, que é 1,60 m, como um padrão brasileiro. E veja só a sua colocação, que o governo brasileiro espera fazer isso com a Bolívia e com a Argentina, para que na Argentina também mudem, para que tenhamos um corredor de bitola larga até o outro lado da cordilheira. E agora a interligação já é América Latina, né? Mas eu contesto um pouco isso, porque eu sou muito nacionalista, muito brasileiro e prefiro resolver os problemas do nosso Oceano Atlântico, dos nossos portos, antes de atravessar os Andes e olhar o Pacífico, até pela revolução que vai acontecer agora em 2014, na duplicação do canal do Panamá, onde a facilidade e o ganho de tempo dos navios no sentido Oceano Índico vão ser diminuídos em quase 10 dias. Ou seja, vamos ter uma oportunidade de utilizar os portos nossos do norte do continente da América do Sul de uma maneira muito mais eficiente, até com destino a Rotterdam, que é o principal porto europeu, bem como na questão dos Estados Unidos. Ou seja, seremos mais competitivos, essencialmente, se nós conseguirmos deslocar essa produção centro-brasileira, desse cerrado brasileiro, também para aqueles corredores, deixando ao Porto de Santos algumas outras características, mas o uso intensivo que é de containers, para que essa oportunidade possa ser melhor explorada por uma região que já é densa, que é de grande movimentação, sem contar o problema da Baixada Santista com o Planalto Paulista e depois alimentar o oeste do estado de São Paulo, atravessar para o Rio de Janeiro e ir para o sul do Brasil, que é a grande obra complexa desse estado, da cidade, do país, eu diria que chama-se o Ferroanel de São Paulo. Precisamos equacionar essa questão. E aí entrou a população, porque esse conflito com a CPTM, essa necessidade de compartilhamento dos trilhos, faz com que nós tenhamos a necessidade de resolver esse imbróglio o mais rápido possível, que também já são, deputado, 12, 14 anos de diálogo e não se definiu, de fato, essa situação. Imbróglio que custa muito caro ao povo brasileiro e paulista, porque há estudos que, se a gente pensar no Ferroanel Norte, junto com a construção da obra do Rodoanel Norte, ficaria em torno de 300 milhões a mais para o governo federal bancar. E se isso for feito depois, de maneira descasada, vai custar 1,5 bilhão. Quem paga essa conta? De qualquer forma, exatamente, todos esses números são gigantescos. E olhe que o nosso sistema de carga não é elétrico. Nós somos diesel, biodiesel e até locomotivas híbridas, a gás, que nós já estamos utilizando com o nosso índice de eficiência de energia. Nós, nos últimos 3 anos, economizamos 359 milhões de litros de diesel. Ou seja, as nossas operações estão se tornando mais eficientes com os equipamentos, com a tecnologia embarcada e com o sistema de melhoria aplicada dentro da movimentação de carga, que já é 3 vezes mais superior do que quando na época de estatal, com menos da metade do quadro de funcionários. Chegamos a ter 119 mil funcionários somado rede e FEPASA. Hoje já ultrapassamos 51 mil diretos e somos outros 40 mil indiretos. O sistema é altamente produtivo. O Fundo Poço foi com 14 mil funcionários? Exatamente, em 97.
porque foi esse gap de 16 anos entre se decidir desestatizar, ou quando o governador Covas glosou as contas com o Banespa e o governo federal, que levou a FEPASA para o plano de desestatização. Foram atitudes corretas, sem dúvida nenhuma, e essa recuperação do sistema ferroviário vai vir mais expressivamente, eu lhe asseguro, antes do final dessa década. Para fechar esse bloco, uma pergunta, deputado Mauro Bragato. Eu queria saber, com detalhes, se possível, sobre a indústria ferroviária no Estado. Estamos muito animados e somos responsáveis para formar uma nova geração de ferroviários. Não só na indústria, mas na operação propriamente dita da ferrovia. Essa autoestima de ser ferroviário, essa vontade de fazer a movimentação sobre o trilho. Recuperamos, sim, não só para carga, mas para passageiro. Hoje temos um investimento grande aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com metrôs, VLTs, monorails. Nós temos os trens de passageiro por chegar, até mesmo a questão do trem de alta velocidade. Há um conjunto de movimentações expressivas de mobilidade urbana que vão fazer um conjunto de investimentos significativos. E aí a indústria está atendendo, e melhor, trazendo tecnologias externas, naturalmente, para serem absorvidas por empresas brasileiras com índice de capacitação. Aí a Abifer é responsável por esse processo, que vai trazer grandes benefícios para não só a geração de emprego, a formação melhor qualificada de mão de obra, mas principalmente para a capacitação de pessoas. Até mesmo um dado curioso, me permita, os nossos funcionários hoje já são cerca de 2.500 mulheres e a maioria, em torno de 53%, já tem um nível de segundo grau estabelecido. Ou seja, estamos também instruindo, devido à necessidade de uso de equipamentos mais modernos, da capacitação das pessoas. Deputado Zico Prado, ainda há tempo, uma breve pergunta com uma breve resposta. Ô Vilaça, eu ainda queria recuperar 16 anos. A história de um país é muito pequeno, um tempo muito curto. Sem dúvida. Mas há 16 anos antes, tinha já uma visão. Eu lembro que várias manifestações aqui na Assembleia Legislativa, que a gente não podia deixar o trem, a ferrovia acabar no Estado. Sem dúvida. Estava fechando a Cobrasma, fechando a Braseixo. Tinha várias empresas que estavam fechando. Então, essa retomada, esse break que foi dado há 16, 20 anos atrás, isso eu acho que causou um prejuízo muito grande. Essa questão do ferro-anel, eu já estou aqui na Assembleia há muito tempo. Quanto tempo nós estamos discutindo esse ferro-anel? 12 anos, pelo menos. No mínimo 12 anos. É verdade. Por quê? Aonde está pegando na roda, que nem diz o ditado popular, onde pega na roda do trilho aí que não deixa esse ferro-anel? Não é só a questão ambiental, não é só a questão do traçado. Eu acho que a questão é muito mais uma decisão política a ser tomada do que uma decisão, por simplesmente financeira ou qualquer outro problema ambiental que possa acontecer. Eu concordo plenamente com o senhor. É uma decisão política, é uma responsabilidade de governo, na realidade de Estado, do Estado, não só o Estado de São Paulo, mas que a decisão seja tomada, implementada o mais rápido possível. Nós teremos uma pausa significativa se nós não concluirmos essa obra. Bom, no próximo bloco vamos falar mais como desatar os nós ferroviários do país. Voltamos em instantes.